Olá, graça e paz, esse que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. É o seu irmão em Cristo, pastor José Freire, e você se encontra aqui no canal Uma Visão Além. Hoje nós vamos falar sobre o milênio, mas antes disso eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. Oremos ao nosso Deus, Santíssimo e Eterno Deus, maravilhoso Pai. Mais uma vez nós te louvamos, te engrandecemos por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos reunidos na tua presença, de glorificarmos e exaltarmos o seu santo nome. Pai bondoso, Pai de amor, queremos apresentar todos os nossos irmãos inscritos aqui no canal Uma Visão Além, apresentar também, Santíssimo, aqueles que se encontram enfermos, internados em um leito de um hospital, naqueles que se encontram num presídio, Pai, aos missionários em outras nações. Queremos apresentar também, Santíssimo Deus, as nações, o campo missionário, os teus ministros que viajam o mundo falando do amor de Deus, aqueles que têm realmente, Senhor, um coração voltado para missões, um coração voltado para as coisas divinas dos céus, que na tua palavra está escrito, Senhor, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nós não conhecemos. Deus poderoso, eu te apresento a família, este lar, esta casa, a casa deste homem, desta mulher, o casamento, o casal, os seus filhos. Liberta esta pessoa dos vícios, do álcool, das drogas, do crime, Senhor. Liberta esta pessoa das opressões demoníacas, das possessões, do mal que aflige a vida desta pessoa. Nós repreendemos toda força contrária em nome do Senhor Jesus Cristo, que entre a paz, a cura desta enfermidade, a libertação do coração deste homem e a bênção que só o Senhor tem para nos conceder. É o que nós te pedimos no dia de hoje. Amado irmão e irmã, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like em nome do Senhor Jesus. Vamos à mensagem de hoje, que tem como tema sobre o milênio. Nós vamos falar sobre o milênio. O que é o milênio? O significado de 1000 anos no livro do Apocalipse. Milênio. Meus amados, o significado do milênio desperta grande curiosidade e discussões acaloradas. Este período de 1000 anos é amplamente conhecido como o maravilhoso reinado de Cristo na Terra. No entanto, há diferentes interpretações que variam entre a materialização completa e a espiritualização excessiva deste evento tão aguardado. É importante evitar esses extremos e buscar compreender o milênio de acordo com as Escrituras. E neste estudo de hoje, nós vamos examinar com precisão o embasamento bíblico a este tema, que é até controverso, a fim de aumentar o nosso conhecimento sobre o assunto. 1000 anos. No futuro, após a segunda vinda de Cristo, Satanás será capturado e aprisionado por 1000 anos. E durante esse período, será incapaz de enganar as nações. Enquanto isso, os mártires da grande tribulação ressuscitarão e governarão com Cristo. No entanto, quando os 1000 anos chegarem ao fim, Satanás será solto temporariamente para enganar as nações novamente, e elas novamente cairão neste engano de Satanás. Alguns acreditam que os 1000 anos são simbólicos e que Satanás já está aprisionado pela cruz de Cristo e pela igreja.
No entanto, o Novo Testamento não declara explicitamente que Satanás está preso. Ele continua a exercer e influenciar a terra, cegando a mente dos ímpios, enganando a igreja, tentando prejudicar os ministros de Deus. Satanás é como um Deus deste século, capaz de desviar os crentes do caminho correto. Atualmente, Satanás se disfarça de um anjo de luz, engana os incrédulos e monta armadilhas para os crentes. Ele mantém os ímpios sob o seu poder e tenta desviar os crentes enquanto luta contra eles. Então a sua influência é evidente na vida das pessoas, levando-os a permanecerem na vida pecaminosa. Portanto, embora alguns acreditem que Satanás já esteja aprisionado simbolicamente, o livro do Apocalipse indica que haverá um tempo futuro em que ele será verdadeiramente aprisionado, porque no momento ele não está aprisionado. Está lá em Pedro: o Satanás, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramindo como um leão atrás de quem possa tragar. Então, atualmente, ele continua a exercer a sua influência maligna, mas o seu fim está designado a chegar. O número e o tempo que ele representa. A pergunta principal se coxia entre 1000 anos, mencionado em Apocalipse 20. Realmente significa 1000 anos literais. Uma regra básica da interpretação bíblica estabelece que o número deve se compreender de acordo com o seu valor matemático, a menos que o contexto forneça evidências substanciais indicando o contrário. Então essa regra se aplica a toda a Bíblia Sagrada, incluindo o livro do Apocalipse. Uma análise dos números presentes do Apocalipse apoia esse conceito, as 7 igrejas e as 7 anjos mencionadas em Apocalipse 1. Por exemplo, se referem às igrejas literais e seus mensageiros. As 12 tribos e os 12 apóstolos são os números reais históricos. Então nós encontramos também referências aos outros números, como os 10 lâmpadas, 5 meses, 1/3 da humanidade, 2 testemunhas, 42 meses, 1260 dias, 12 estrelas, 10 chifres, 1600 estádios, 3 demônios, 5 reis caídos. Todas essas passagens usam números em seu sentido comum, a menos de 2 ocorrências simbólicas: os 7 espíritos e os 666. Então, de modo geral, em Apocalipse, devemos considerar que os números, de acordo com o valor que expressam, especialmente quando ele se refere a medidas de tempo. Na expressão 1000 anos, nada indica uma interpretação simbólica, e sim uma interpretação literal de um milênio de 1000 anos. Ninguém questiona a interpretação literal dos 500 convertidos, dos 5.000 convertidos de Atos capítulo 4, dos 23.000 homens mortos de 1 Coríntios 10:8, ou dos 7.000 mortos de Apocalipse 11:13. Da mesma forma, não há justificativa exegética para questionar o sentido regular dos 1000 anos de Apocalipse 20. E o testemunho da história: durante a era apostólica, a igreja sempre interpretou o milênio mencionado no Apocalipse 20 como um período literal de 1000 anos. Papa Pias, Barnabé, Justin Martyr, Irineu, Tertuliano corroboraram com esta visão em seus escritos. Até o século IV, a igreja não ensinou nada além disso. No entanto, alguns teólogos começaram a distorcer a interpretação bíblica do milênio, retratando como um tempo de prazer humano em vez de glória de Deus. Outros mestres tentaram corrigir este erro, propondo uma interpretação mais espiritual dos 1000 anos. No século V, Agostinho popularizou essa reação, argumentando que a igreja havia recebido as bênçãos de Israel. Mas essas bênçãos eram espirituais e não relacionavam a esta terra. Então você veja quantas tentativas de tirar a literalidade deste texto. E qual é a sequência cronológica dos eventos do Apocalipse?
Os amilenistas e os pós-milenistas acreditam que a ressurreição dos mortos, o juízo final, a destruição do mundo e o surgimento de novos céus e novas terras ocorrerão simultaneamente na segunda vinda de Cristo. Eles não aceitam a ideia de um período literal de 1000 anos, antes ou depois da segunda vinda. E além disso, argumentam que a ordem dos eventos do livro do Apocalipse não necessariamente reflete a ordem em que eles ocorrerão. Veja, são coisas que não dá para você entender. Mas Apocalipse 19:20, no entanto, essas suposições se baseiam em uma hermenêutica falha. A sequência dos eventos descritos em Apocalipse 20 também será a sequência de seu cumprimento histórico e profético. Apocalipse 20 segue diretamente o Apocalipse 19, que descreve a segunda vinda de Cristo. Muitas passagens bíblicas afirmam que a segunda vinda de Cristo seguirá um reinado de justiça na terra. O uso frequente do conectivo "e" no Apocalipse 20, ele excede em 2 versículos e indica a continuidade da narrativa. João testemunhou esses eventos, se desdobrando um após o outro. Concluir que os eventos do capítulo 20 ocorrem antes dos eventos do capítulo 19 significa, meus queridos, violar o princípio da hermenêutica de observar antes de interpretar. E além de ignorar a estrutura gramatical, regula um texto narrativo. Então, interpretação literal do milênio no livro do Apocalipse. A interpretação do milênio no período de 1000 anos, mencionado no livro do Apocalipse, é o objetivo do debate. Como é que isso vai se dar? Então a sequência é essa: Jesus Cristo arrebata a sua igreja, ele não pisa os seus pés na terra. A igreja é levada a se encontrar com Jesus nos ares. Após esse período, a porta da graça se fecha. Começa então a chamada grande tribulação, que é dividida em 2: 3 anos e meio da falsa paz e depois 3 anos e meio em que realmente a coisa vai ser terrível. No fim da grande tribulação, quando Israel estiver cercada na guerra do Armagedon, aí Jesus vem. O Apocalipse 19 é Jesus vindo, e não há menção da igreja subindo para se encontrar com ele, porque o arrebatamento já ocorreu. Ele vem para pisar os seus pés no Monte das Oliveiras, da onde ele vai estabelecer a derrota do anticristo, a derrota do falso profeta e lançá-los vivos no lago de fogo e enxofre, aprisionar Satanás por 1000 anos e dar início ao milênio, um período de conhecimento pleno e total de Cristo. Após 1000 anos, que é o milênio, Satanás será solto. Certo? 1000 anos, Apocalipse 20, verso 4. Esse nome define extensão temporal do período milenar, que indica uma duração específica. Regeneração da terra. Este nome revela a origem do novo tempo de bênçãos para o mundo durante o milênio. E acontecerá uma restauração e renovação da terra, experimentando uma regeneração espiritual e física. Consolação de Israel e a redenção de Israel. Esses nomes expressam a esperança do povo israelita. Reino de Cristo e de Deus, Efésios 5:5. Esse nome destaca durante o milênio. Jesus Cristo governará como Rei Supremo, recebendo o poder e a autoridade de Deus, seu Pai. E a dispensação da plenitude dos tempos, de Efésios 1:10. Este nome enfatiza que o milênio será o último grande período histórico antes da eternidade. Será um tempo de restauração e plenitude dos propósitos divinos. E a conclusão: o milênio é um período de grande importância profética e escatológica, em que Cristo governará a terra com justiça e paz. E durante este tempo, as promessas e profecias divinas serão cumpridas, trazendo bênçãos abundantes para o povo de Israel, para os crentes em Cristo, para toda a criação. Guarde esta palavra, viva esta palavra em o nome de Jesus.